Boa tarde, meus amigos. Quinta-feira, finalzinho do dia, começando a escurecer, né? Já tá uma imagem meio escura. E eu resolvi fazer um videozinho aqui, pessoal. Não sei nem se vai ficar bom por causa da luminosidade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a adubação das pitaias, tá? Eu vejo que sempre o pessoal pergunta o que eu tenho adubado as pitaias, o que eu tenho colocado nelas, né? E eu queria falar um pouquinho, vai ser um videozinho curto, 5, 10 minutinhos no máximo, né? Falar sobre a adubação das pitaias no vaso, tá, pessoal? Em vasos, né? A forma que eu fiz aqui. E desde a montagem do vaso, né? No que eu coloquei aqui no vaso, né? No conteúdo aqui no substrato, né? E até no dia a dia, conforme que eu fui fazendo a adubação. Então eu vou virar a câmera aqui só para mostrar para vocês, né? As pitaias. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes de mostrar, né, pessoal? Mostrar as pitaias aí, ó, todas, né? Formando copa, né? Bem desenvolvidas, pessoal. Lembrando que eu nunca tinha plantado pitaia, então é tudo aprendizado pra gente, tá? Então vocês veem que as que estão em altura aqui estão formando copa bem bonita, tá, pessoal? As novas que eu soltei estão todas com brotação. As que eu plantei aí há um mês e pouquinho, tá vendo? Estão todas com brotação. E as últimas, né, que eu plantei estão começando também agora. Então as pitaias estão se desenvolvendo bem, tá? Aí eu vou pegar esse último vaso aqui e eu vou mostrar aqui, mostrando nele aqui, vou falando pra vocês, né? O que eu fiz aqui nela, pra vocês entenderem o composto aqui que tem no vaso, né? Então vamos partir do princípio assim, pessoal. Os vasos que eu tô usando, né? Esses maiores aqui são 18 litros. Aqueles menores lá pretos são 14, 15, 14 se eu não me engano. Esses de margarina são 15, né? Então é 14, 15 e 18. Um pouquinho de diferença de um pro outro. Então a primeira coisa, pessoal, quando eu plantei ele, né? Se eu tirar essa cobertura aqui de cima, né? Essa cobertura morta, vocês vão ver que é uma terra bem assim, ó, tá bem rica, tá? Se vocês verem aqui, de composto. Então o que eu fiz aqui? A primeira coisa, né? O vaso aqui, vamos falar assim, um pelo outro. No vaso aqui em 15 litros, pessoal, eu peguei 2/3 aí da terra. A terra é do próprio quintal ali, aquela terra vermelha ali, uma terra bem lavada, bem fraca ali do quintal, né? Então eu peguei ali 2/3, né? Média aí de uns 10 litros, né? De 8 a 10 litros. E o restante eu comprei esterco bovino, né, pessoal? E misturei, né? Então eu já fiz uma mistura nele bem forte, né? E eu enchi o vaso aí, né? Ficando aí uns 4 dedos aí para completar ele. Então se você tirar aqui essa parte de cima e olhar embaixo, a terra vai estar mais avermelhada. Não sei se vai dar para perceber na câmera aqui, tá vendo? Ela tá mais avermelhada lá embaixo. Mas é uma terra já com bastante, né? Esterco, né? Com bastante matéria orgânica. Eu coloquei praticamente uns 30%, de 30% a 40%. Aí, pessoal, o que eu fiz aqui, né? E todos os vasos estão assim, se vocês observarem. Aí por cima, né, dessa terra já adubada aí, com uns 30%, 40% de adubo, né? Por cima deles, né? Deixa eu só dar um foco aqui, pessoal. Opa, mudei aqui. Isso, aproximar aqui. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu plantei as pitaias, né? Eu plantei elas, né? E aí eu fiz o quê? A princípio, eu peguei um copinho ali de umas 150 gramas, né? Mais ou menos, de torta de mamona. Joguei por cima, né? Porque a torta de mamona, eu acredito, né? Que pela textura, né? Pela forma que ela demora um pouco mais para ser absorvida. Aí eu joguei um copo de torta de mamona por cima, né? E aí, pessoal, eu fiz bem essa cobertura morta com folhas, tá vendo? Que eu pego aqui da nossa composteira. Às vezes eu uso capim, né? E todas elas estão da mesma forma, tá? Então essa parte foi a adubação orgânica, pessoal. Todas elas foram esse princípio. 30% a 40% de esterco bovino misturado na terra. E eu fiz a base dos vasos. Eu deixei sempre um pouco, né? Não fui até em cima, deixei sempre esse espaço aí que vocês estão vendo. Plantei as pitaias. E aí eu joguei um copo aí, umas 150, 200 gramas de torta de mamona, né? Por cima. E aí eu fiz a cobertura morta. Por que eu fiz assim, pessoal? O que eu pensei comigo, né? Conforme vai molhando, né? Ela vai se decompondo, né? Por causa da cobertura morta mantém a umidade, né? Ó, pra você ver aqui a outra aqui. Da mesma forma, tá vendo? Ó, por baixo como que tá, bem úmido. Ó os resíduos de torta de mamona, tá vendo? As casquinhas aqui. E assim vai.
E aí a parte orgânica, pessoal, eu fiz o quê? Pelo menos cada 40 dias aí, né? Eu comprei um saco de esterco, né? E a cada 40 dias eu pego um copo ali, um pouco mais, né? Aí eu coloco um pouco mais que a torta de mamona. Eu pego umas 200, 250 gramas aí de esterco bovino e eu esparramo por todo o vaso aqui, tá? Que aí conforme você vai aguando ele vai penetrando. Então cada um mês e meio mais ou menos eu coloco aí um copo e meio, aí umas 200 gramas de esterco. Isso aí, pessoal, é adubação orgânica, tá? E aí eu já falo pra vocês, pessoal, que se eu tivesse colocado só isso, a pitaia ela já ia se desenvolver, tá? Talvez ela não tivesse assim igual elas estão, mas elas iam se desenvolver. Vocês veem aqui, ó, bem rico, tá vendo? Se vocês perceberam no vaso, tem um pouquinho de casca de ovo aí que eu tinha colocado na composteira, né? Então conforme eu peguei as folhas para fazer a cobertura morta, a casca de ovo veio junto, tá? Mas a parte orgânica é isso. Terra e esterco bovino, 30% aí de esterco bovino, né? Em média, 30, 40%. Um copo aí, umas 200 gramas de torta de mamona e a cobertura morta por cima. E aí cada 45 dias, 2 meses no máximo aí, umas 200 gramas de esterco esparramado por cima do vaso. Essas plantas elas estão aí com 10 meses, não, 10 meses não, 8 meses elas estão. Eu plantei em fevereiro, né? A gente está no mês 11, 8 meses. Então nesses 8 meses aí você pode colocar aí que eu fiz umas 4 a 5 adubagens essas de esterco bovino nela. Além disso, pessoal, aí eu entrei com a parte química, né? E aí muita gente fala da parte química, né? Que não seria legal. O adubo químico, pessoal, se ele usado certo, né? Dentro do limite ali, né? Sem exagero, para ele não deixar a terra do vaso aqui ácida, né? E não queimar as raízes, ele é muito bom, tá? Vou até virar aqui a câmera para vocês, que aí eu vou mostrar aqui as pitaias aqui do lado. Aí o que acontece, pessoal? Eu fiquei baseado assim nessa parte orgânica, né? Até as pitaias, vou virar de novo aqui, vai ficar melhor. Até elas chegarem num ponto, pessoal, né, de crescimento aqui de formar copa, né? Quando elas estavam com as mudinhas lá embaixo, eu coloquei um pouco de NPK para ela soltar as brotações. E aí eu vim até ela começar a formar copa. Até elas soltarem essas brotações de formar copa, pessoal, o que eu fiz? Eu comprei o NPK, o 2520, né? Que ele é 20% de nitrogênio, 5% de fósforo, né? E 20% de potássio, NPK. O 2520. E esse 2520, pessoal, ele faz as pitaias soltarem muita brotação, tá? Muita mesmo. Inclusive, soltou brotação todos nesses cladódios aqui no tronco, né? Vamos dizer assim, né? Esse cladódio principal. Tive que cortar muita, porque ele solta a brotação até demais, tá? E como que eu fiz essa adubação, pessoal? Cada 2 semanas, né? 15 dias aí, em média. Eu pegava umas 2 colheres de NPK, em torno de umas 50 gramas, aí, umas 2 colherzinhas de 25 gramas, né? E eu sameava ela aqui no balde, né? Em volta aqui do pé. E já fazia uma boa rega, né? Para esse NPK dissolver e penetrar aqui no vaso. Então a cada 15 dias aí, uma quantidadezinha pequena, né? Não adianta você colocar muito, pessoal, no vaso, ele acaba queimando as raízes da planta. Então eu colocava sempre um pouquinho, né? E aí aguava, ele dissolvia. Isso fez que as plantas soltassem muita brotação, se desenvolvessem muito bem, né? Todas elas têm bastante brotação aí, né? As pequenas também estão indo nesse mesmo embalo, né? E assim elas chegaram onde elas estão aqui. Essas aqui, depois que elas formaram a copa aqui, pessoal, eu parei de colocar o NPK faz já um mês mais ou menos, porque eu fiquei com medo de soltar brotação em excesso aqui, né? Teve algumas aqui que eu tive até que cortar alguns cladódios, porque soltaram muitos, né? E por se tratar de vaso eu não quero, né, que fique tão pesado. Eu acabei dando uma parada aqui de adubar, né? E deixar ela de se desenvolver um pouco para ver. Quando esses cladódios, pessoal, eles chegarem nas medidas que eu quero, que nem tá aquela ali que já tá começando grande, né? Eu vou mudar a adubação e eu vou pro 4, 14 e 8. Que aí ele é uma adubação mais para soltar brotos, né? Botões florais, né? Na verdade, né? Soltar flores para produzir. É essa aqui mesmo, pessoal. Os cladódios já estão bem grandes, né? Daqui uns dias eles já vão chegar tipo um tamanho, né, que eu quero aqui o limite, corto a ponta para eles começarem a amadurecer. Mas o que eu queria falar para vocês é isso, é a adubação que eu usei, né, desde fevereiro, março, quando eu plantei, até agora elas chegarem nesse ponto de formação de copa.
Então, foi 20 a 30% de esterco no vaso, na montagem do vaso. E um copo aí, umas 200 gramas de torta de mamona por cima, coberto com a cobertura morta, né? Que aí conforme eu fui aguando, essa torta de mamona foi misturando ali, né? Depois disso, cada 1,5 mês mais ou menos, umas 200 gramas de esterco bovino no meio para manter sempre viva essa parte de cima dos vasos, né? E quando ela chegou aqui no ponto de começar a soltar a brotação, formar a copa, o 25-20, 2 colheres aí, pessoal, um pouquinho menos, talvez de 50 gramas, né? A cada 15 dias no vaso, até elas soltarem as brotações que eu queria aqui, né? E corresponder aí com essas copas que formaram e que estão se formando, muito bonitas, né, pessoal? Então é isso. E agora, né, quando elas formarem essa copa, que a copa estiver já fechadinha do jeito que eu quero aqui, eu podo as pontas aqui para esses cladóides amadurecerem, né? E aí eu vou fazer o mesmo esquema, pegando o 4,14,8, e aí eu vou seguir o mesmo esquema, umas 50 gramas a cada 15 dias, para ver se ela vai soltar botões florais aqui, se elas vão soltar flores. Tá? Então essa foi a adubação que eu usei desde quando eu plantei, pessoal. Eu não entendo muito, né? Sou curioso, estou aprendendo, vou pesquisando, vou vendo os vídeos aí de pessoal que cultiva pitaia. Mas uma coisa que eu percebi que eu achei bem legal é assim, essas pitaias eu plantei, né, essas que estão já formando copa, eu plantei elas em fevereiro e março, entre mês 2 e mês 3. Então elas estão aí em média de 8 meses, de 7 para 8 meses. E em 8 meses, pessoal, elas já estão formando copa, tá? Acredito que mais uns 2 meses elas vão estar com as copas bem já formadas. Então elas se desenvolveram, no meu ponto de vista, se desenvolveram bem, pessoal. Eu achei bem bacana, né? A gente tem aí a questão, né, Vou virar a câmera. A gente tem a questão, né, da limitação aqui do vaso, né? O vaso acaba limitando, né? Se a planta ela é no chão, as raízes se desenvolvem melhor, ela desenvolve melhor. Mas a gente teve um resultado legal aqui. Eu acredito que elas se desenvolveram super bem, né? Considerando que são vasos pequenos, aí, em média de 15 litros, tá? Então é isso. É só esse alôzinho aí sobre a adubação, né? E para servir de guia aí, se alguém quiser seguir o exemplo, né? Achar que desenvolveu legal, tá aí.